Capítulo 1181, Pico. Doron sentiu como se houvesse um mar infinito de pessoas ao seu redor, mais do que ele já tinha visto em sua vida. Os aldeões continuaram a seguir em direção à cidade a partir das regiões próximas, formando rapidamente um grave problema com a lei e a ordem. A comida na cidade era limitada, então os moradores tinham que encontrar maneiras de se alimentar. Quase todos os dias, havia alguns cadáveres sendo levados para fora dos campos de refugiados. Em condições tão duras, Doron esperou mais 2 semanas antes da sua vez. Ouça. Através de você é o reino divino do Senhor, e o mater. Ouça os espíritos e peticionários valentes quando você entra. Um bispo estava em pé sobre uma plataforma, um grande portão irradiando luz dourada ao lado dele. A igreja ordenou que os refugiados entrassem em fila, fazendo com que eles se dirigissem aos portões. Atrás desse portão há um solo fértil sem fim, livre de pragas e desastres. Doron olhou para as pessoas à sua frente e para o portão dourado, olhos cheios de esperança e saudade. Finalmente, chegou a sua vez. Nova vida, aqui vou eu. Seus olhos estavam molhados. Ele suspirou, preparando-se para se despedir de sua vida anterior. Rumble. Foi então que ocorreu um grande terremoto. O que está acontecendo? Doron foi derrubado no chão. Ele olhou inexpressivo enquanto seus arredores ficavam escuros. Uma serpente alada com 9 cabeças apagou o sol enquanto projetava uma sombra no chão. Todo o plano material primordial tremeu, e os deuses se enfureceram. Foi nesse momento que a conexão entre os planos celestes e o plano material principal foi cortada. Olhando para o portão dourado, Doron gritou em desespero absoluto: não! Ponto. Algum tempo atrás, dentro do reino divino de Lelin nos 9 infernos, Char lentamente entrou na igreja de Lelin, olhando para o clone sentado em seu trono. Já terminei a construção da Shadow Wave. Os magos só podem baixar magias de rank 9 e abaixo agora, mas isso deve ser suficiente. A garota malvada entregou uma bola de ciência roxa para Kukulkan. Mesmo agora, o fato de que um mero clone não era mais fraco do que ela permitia que ela entendesse claramente o quão assustadoramente forte Lelin era. O núcleo do Wave das sombras. O clone pegou o orbe com um meio sorriso no rosto, encarando a antiga deusa. Lelin tinha pensado originalmente que Char teria alguns problemas com uma guerra contra os deuses, mas parecia que ela não se importava muito com isso. Em outras palavras, seu único desejo era conquistar, e ela estava especialmente feliz em receber a herança de seu rival morto. Você fez bem. A luz azul brilhou nos olhos do clone do Shipai, e o núcleo foi escaneado em um piscar de olhos. Então, sob a expressão surpresa de Char, ele jogou o núcleo de volta para ela. Termine de reconstruí-lo e faça com que o Shadow Wave substitua o original. Você tem mais experiência nisso do que eu. O clone sorriu gentilmente para Char. Vou deixar a questão de recrutar os magos para você também. Char lançou um olhar complicado para Lelin. Ele pediu a ela para construir um Wave das sombras mais uma vez e recrutar magos para o seu lado. Alguns momentos de pensamento facilmente lhe disseram o quanto ela poderia ganhar com tal coisa. Mesmo que a trama da sombra não se tornasse tão forte quanto a trama que era compartilhada entre os deuses, e os magos enfrentassem uma grande perda, os que sobraram ainda eram suficientes para sustentar um deus intermediário. Lelin havia lhe concedido uma coisa dessas tão facilmente. Char permaneceu em silêncio por um tempo, finalmente perguntando: você rompeu o caminho do pecado original? Não me confunde. Lelin respondeu de uma maneira profunda. Vá. Pegue os magos restantes sob sua asa. Cuidado com aqueles que têm muita fé. Nós não queremos que você se torne um deus novamente. Lelin avisou. Char assentiu com a cabeça e saiu sem expressão, só deixando para trás um clone divino que olhava para o fantasma no céu. Dadas suas habilidades, era fácil para ele herdar a posição de Mistra e construir uma coalizão de magos. Afinal de contas, ela tinha sido uma deusa da magia no passado, e ela entendeu o mundo dos deuses como a palma da sua mão. Ela seria capaz de concluir esta tarefa de forma bastante suave. Além disso, mesmo que os magos fossem inúteis, por enquanto, seu conhecimento e sabedoria permaneceram intactos. Com experiência em conjuração, eles também tinham um tremendo tesouro de conhecimento. Estando em apuros, enquanto Char jogasse alguns ossos pelo beco, eles atacariam como vira-latas famintas. Esses magos ainda tinham seus pontos fortes e, uma vez recuperados seus feitiços, recuperariam sua posição no plano material principal.
Com o corpo de Leilin, avançando para o pico da classificação 8, equivalente a deuses maiores, ele precisava fazer preparativos para a guerra. Ponto. Um assobio alto ressoou nas profundezas de Baator, todas as emoções negativas sendo consumidas sem fim pela Nightmare Hydra. O poder das emoções tornou-se uma névoa negra que envolvia o espaço próximo. O poder das emoções condensou-se a uma forma líquida no centro da névoa, envolvendo uma montanha negra feita de cristal. Os olhos de Leilin se abriram por dentro, sua aura agora mais profunda e insondável. O caminho do pecado original representa todo o mal no mundo. Gula, ganância, ira, orgulho, luxúria, preguiça e inveja. Enquanto a vida inteligente estiver presente no plano astral, esses pecados nunca cessarão. Os 7 pecados mortais provocarão massacres, resultando em morte. Este ciclo compartilha sua vida com o próprio plano astral. Leilin sentiu algo profundo naquele momento, o caminho do pecado original aparecendo atrás dele com uma explosão. Parecia incorporar todo o mal do mundo, atingindo uma forma perfeita. A hidra do pesadelo sibilou mais uma vez, enquanto a luz âmbar voava de suas mandíbulas. A essência de Asmodeus foi selada na forma de um bug, contendo a raiz de todo o mal. O núcleo dos 7 pecados, o último entendo o mal, eu preciso fundir-se em meu caminho de pecado original. O supremo dos 9 infernos, Asmodeus. O caminho do pecado original avançou, devorando Asmodeus inteiro. Não. Asmodeus soltou um último rugido enquanto ele estava sendo devorado, mas isso era fútil. O poder do pecado original se dissolveu, completamente o decompôs, livrando de impurezas como um brilho escuro de luz representando a essência do mal misturado no caminho de Leilin, Bip. O caminho do pecado original agora estava completo e sem falhas. A trueolo de Leilin regozijou-se, fundindo-se completamente com seu caminho. Agora. Força do pesadelo, fusível. A versão mais poderosa de Dream Force mudou facilmente sob o controle de Leilin, inundando o rio do pecado original. Refinou seu corpo principal, tornando-o capaz de resistir aos ataques da própria força de origem. O caminho do pecado original era como o caminho do próprio mundo. Deste momento em diante, eu sou o pecado original. Enquanto o poder dos 7 pecados permanecer, eu nunca perecerei. Um toque encheu o universo como o caminho perfeito do pecado original, transformado em um gigante Leilin com uma tatuagem da hidra do pesadelo nas costas. Todas as leis de Leilin ganharam vida, seu corpo se encheu de força e fez muitos mundos tremerem. Bip. Anfitrião aperfeiçoou o caminho do pecado original, avançando para a classificação máxima 8. Bip. A alma do hospedeiro passou por uma transformação, atualização do sistema em andamento. O Shipai que era parecido com a alma de Leilin deu-lhe alguns alertas antes de ficar em silêncio. Leilin não podia sentir quanto tempo havia passado antes de voltar a funcionar, talvez fosse um dia ou talvez vários anos. Bip. Atualização do sistema concluída. Base de dados de leis concluída, iniciando pesquisas sobre leis do espaço-tempo. Anfitrião avançou para a classificação de pico 8. As estatísticas mudaram, recalculando. As estatísticas de Leilin foram atualizadas em um instante. Nome: Leilin Fallier. Rank 8 Alok. Limite: linhagem: Hidra do pesadelo das 9 cabeças. Completo: força: 90. Agilidade: 100. Vitalidade: 130. Força espiritual: 200. Status da alma: alma do pecado original. Pico. Leis: devoradora: 100%. Massacre: 100%. Morte: 100%, ganância, 100%, ira, 100%, orgulho, 100%, luxúria, 100%, preguiça, 100%, inveja, 100%, caminho, pecado original, perfeito, talento inato, devorador do mundo. Habilidades: visão do sonho, detecção da força de origem, proficiência ilusionista, urdidura da realidade, massacre épico, decreto da morte. Leilin deu uma rápida olhada em suas estatísticas. Ele era extremamente poderoso agora, superando em muitos deuses ainda maiores. Mas ele estava mais preocupado com as outras informações exibidas. Quase tudo diz que estou no auge. Isso significa que eu caminhei até o fim do meu caminho como um mago. Capítulo 1182. Devorando o caminho dos magos era um caminho da verdade, cada passo dado com perigo. Muitos mundos de todos os tamanhos e poderes existiam no plano astral,
Mas poucos podiam subir ao pico. Um posto de pico 8 atingiu o limite de todos os aspectos, não deixando mais espaço para crescer. A única maneira de avançar ainda mais era usar seus próprios corpos para nutrir o poder do espaço-tempo, avançando com sucesso para se tornar o nono grande magi. Fracassar em um seria eliminado das areias do tempo completamente, sem sequer a chance de ressuscitar. Meu caminho não vai parar no auge da classificação 8. Eu me tornarei um rank 9 magus, um ser imortal que transcende toda a existência. A figura gigante de Lei Lin encolheu de volta ao tamanho de um ser humano normal. A névoa escura se transformou em um manto real que se envolveu ao redor dele. O Senhor do Pecado original. Todos felicitaram Lei Lin em seu retorno. Seu avanço causou ondas de energia a ondular por todo o plano astral. Sua proclamação como Senhor do Pecado original sendo ouvido por todos os seres de leis. Não houve fingimento nos parabéns da Mãe Núcleo e no resto, apenas contendo respeito pela verdade e melhoria. Você esperou o tempo suficiente, disse Lei Lin com um rosto apologético, vendo a intenção de matar reprimida nos senhores da calamidade, mas agora, podemos nos alegrar. A verdadeira batalha está prestes a começar. Lei Lin prometera a Madre Core que ele participaria da guerra final quando chegasse ao topo da classificação 8. Agora era a hora de cumprir essa promessa. Brum! O poder perfeito do pecado original se espalhou pelos braços de Lei Lin, transformando-se em uma escuridão de veias carmesim. Os senhores da calamidade evitaram seu olhar com fervor. Vendo Lei Lin parecia lembrá-los dos seus piores pesadelos. O mesmo aconteceu com Mother Core, com o olho grande se afastando enquanto ela não ousava fazer contato visual. Feitiço inato, pesadelo de 9 pesaduras, transformação da Hidra. O corpo de Lei Lin estava envolto pelo poder do pecado original, expandindo-se à medida que se transformava na forma física da Hidra do pesadelo. Como primogênito de toda a linhagem, cada pedaço de sua carne era incomparavelmente real. A Hidra Nightmare espalhou seus 9 pares de asas, apagando o mundo inteiro enquanto ele desaparecia do reino divino. A névoa negra voou pelo ar, vagando livremente ao redor dos planos inferiores, quando ele chegou a Barrens of Dron and Spire. Lei Lin seguiu o rio, escorrendo, voando através do plano da fuga antes que os deuses pudessem reagir. Ele chegou ao fim dos Barrens of Dron and Spire em um instante, chegando a uma grande porta localizada no Peaks of Flame. O Nightmare Hydra rugiu quando suas 9 cabeças de serpente cuspiram o poder das leis, imediatamente explodindo o grande portão em pedaços. Continuou se movendo o tempo todo, nem mesmo parando, na entrada. Os deuses entraram em frenesi no momento em que a Hidra do pesadelo cruzou os portões. Era como se uma calamidade tivesse acontecido com eles. É o pesadelo dos deuses. A serpente noturna está aqui. Muitos avatares chegaram ao salão celestial, com os olhos cheios de preocupação. A profecia final da deusa da profecia antes de sua queda, a serpente do fim. Estamos no fim dos tempos. Ogma apertou a barba em vexação. Esqueça porque ele sabe sobre o segredo no Barrens of Dron and Spire. Nós temos tempo para chegar lá? O Morning Lord era alguém que acreditava em ação. Não. Essa área é o fim de todas as coisas. Teleportar é impossível até mesmo para divindades, e é o mesmo para o rio escorrendo e para o plano da fuga. Outro deus maior respondeu. Então, por que ele pôde atravessar essas terras tão depressa? Lathander franziu a testa e Tyr também. Porque a velocidade dele já supera todos nós. Ele representa o fim de tudo, contendo a mesma essência dos Barrens of Dron and Spire. Ele não será suprimido pelo rio escorrendo e pelo plano da fuga. Ogma desabou no chão em desespero. Só podemos esperar que o último guardião saia vitorioso. Todos os deuses lançaram seus olhares atrás da porta, desespero e emoções mais complicadas enchendo seus rostos. Brum. Passado a porta era uma terra de calor inimaginável e fogos ardentes. Uma bola de fogos sem limites flutuou na frente de Lei Lin, irradiando grandes quantidades de calor. O sol. O Nightmare Hydra rugiu em indignação, ativando o poder da Pridegward. O calor que poderia derreter todos os metais não afetou Lei Lin nem um pouco. Vamos seguir as profecias dos deuses e acabar com o mundo. O Nightmare Hydra rugiu e avançou. Espere, Magus. Assim como Lei Lin estava prestes a entrar em ação, outra figura enorme entrou pela porta e parou em suas trilhas. Este era evidentemente um deus, mas ele assumiu a figura de uma fera como um monstro gigantesco.
A luz dourada irradiando de seu corpo estava no auge do poder, e ele emitia uma aura antiga e arcaica. O pai dos dinossauros, criador do chute, o Bitão. Você está desaparecida há milênios da Igreja da Natureza. Então é aqui que você esteve todo esse tempo. A voz de Leilin soou da cabeça central da Hidra. Para parar a serpente do fim e proteger o mundo é a minha vocação. Mesmo que esse deus monstruoso parecia extremamente malévola, na verdade ele irradiava o poder de justiça e de esperança. Guardar o sol e proteger o mundo pode ser justo para você, admito. Mas derrotar todo o mundo dos deuses e vencer a guerra pelos magos é uma verdadeira justiça para mim. Leilin não tinha muito a dizer para alguém que estava do lado inimigo. Roar. Duas figuras enormes colidiram no vazio, no rescaldo da sua colisão tão forte até os rotinha para evitar a energia. Estrondo. Estrondo. Brum. O espaço foi destruído em sua luta, desintegrando-se no mais ínfimo dos pedaços quando vários mundos roncavam e rugiam. Eles não sentiam uma força tão destrutiva desde o crepúsculo dos deuses. Você é de fato um deus poderoso dos tempos antigos, mas seu tempo acabou. Você não pode se comparar comigo em qualquer aspecto, o Bitão. O Nightmare Hydra rugiu, e sob os poderes de Leilin do pecado original, o corpo de Ubitão estava cheio de buracos. O pico do poder de um caminho, reabastecido continuamente dos seres de todo o plano astral, deixa Leilin ultrapassar o pico do posto 8 em poder. Mesmo destorteado em seu auge teria que dar lugar a ele. Proteger o mundo é a missão que o Overgore deu. A fera poderosa rugiu, uma aura furiosa se formando em suas mandíbulas. Teimoso. A Nightmare Hydra abriu suas mandíbulas, mastigando com força o Ubitão. Uma luz carmesim surgiu da pupila vertical, entrando na cabeça de Ubitão. Ubitão. As defesas fortificadas da alma de Ubitão foram corroídas assim, e Leilin apareceu na frente dele com Seven Sins na mão. Leilin rugiu, lançando um grande machado de batalha na trueol de Ubitão. Um homem franco de meia idade defendeu o ataque, usando uma garra de dinossauro que parecia um crossblade. Ira. Leilin gritou apenas uma palavra no momento da colisão. A cabeça da Ira apareceu atrás dele, fazendo com que o Ubitão perdesse a concentração. Embora sua alma não pudesse ser corrompida por Leilin, um lapso momentâneo de consciência foi um erro fatal em uma luta de alto nível. Brum. 7 pecados quebrou a garra do dinossauro, continuando para baixo enquanto perfurava o crânio de Ubitão. Ele carregava os poderes da morte e do massacre, destruindo tudo. Estrondo. Brum. A Truezol de Ubitão foi destruída, seguida por seu corpo construído com força divina. Um deus antigo caiu assim, fazendo com que vários mundos chorassem. Nenhuma coisa pode me impedir. A Hidra do pesadelo uivou, indo em direção ao sol. O sol do mundo dos deuses era bem diferente das outras estrelas do plano astral. Era extremamente grande e quente, quase tão grande quanto um mundo. Foi projetado em múltiplos planos diferentes, fornecendo um fluxo contínuo de energia para os planos celestes e o plano do material principal. Foi nesse momento que uma sombra escura apareceu acima dela. Feitiço inato, devorador do mundo. O corpo da Hidra do pesadelo ficou incomparavelmente grande, e suas 9 cabeças se formaram em uma enorme boca, sibilando quando um aterrorizante buraco negro tempestuoso apareceu na cabeça da serpente devoradora. Calor não poderia escapar, nem partículas pequenas, nem mesmo a luz poderiam escapar disso. O buraco negro ficou maior e maior, crescendo na boca de uma fera que engolia todo o sol. Brum. Seres de múltiplos mundos viram uma cena horrível, uma serpente alada que cobriu os seus e engoliu o sol. Capítulo 1183. Bugs do Lightkiller. Erros de Lightkiller. O sol do mundo dos deuses representava a lei da luz, sendo a fonte de energia para a maioria dos planos secundários. O plano material, primordial, os vários planos externos, até mesmo os reinos divinos dos deuses haviam se acostumado a aproveitar sua energia, tornando-se uma condição natural para muitas coisas crescerem. Essas coisas eram normalmente tomadas como garantidas. Somente quando foi perdido, alguém experimentaria o verdadeiro horror. Mundos múltiplos entraram na escuridão quando Leilin devorou o sol, fazendo com que muitos seres chorassem e chorassem. Todos eles oraram aos deuses, mas sem sucesso. O rosto de Lathander ficou pálido no salão celestial. Ele era o Morning Lord, alguém intimamente ligado à glória do sol. Com o sol devorado, ele sofreu ferimentos pesados. Crash.
Seu pedestal quebrou imediatamente quando ele caiu nas fileiras. Ele se tornaria um deus menor em um instante, prestes a cair se não fosse por vários outros deuses maiores ajudando-o. Arg! Meu sol! Dendar! Ele rugiu de raiva quando sua força divina se estabilizou, sua expressão se contorcendo. No entanto, vários deuses do mal olhavam para ele de uma maneira diferente. O Morning Lord era alguém em desacordo com o mal e eles ofendia regularmente. Se não fosse pela infiltração de Magus unindo todos eles, eles definitivamente o teriam atacado e matado imediatamente. Brum! Várias explosões soaram no salão celestial, como todos os deuses do sol e da luz caíram da graça. Lathander foi realmente sortudo. Vários deuses intermediários e menores morreram imediatamente. Foi como quando a lua explodiu, seus destinos extremamente lamentáveis. Os deuses no salão celestial se apagaram, incapazes de se recuperar do choque. Não é bom. Ogmi exclamou, nossos planos para migrar nossos adoradores para nossos reinos divinos. Mesmo se pudermos criar luz e calor dentro de nossos reinos divinos, não seremos capazes de cumprir os requisitos. Nossos portões foram construídos na energia do sol, eles precisam ser reconstruídos. Os reinos divinos eram apoiados pela fé, mas também usavam várias outras fontes de energia. O sol era o principal entre eles. Deuses eram seres extremamente mesquinhos, então preferiam usar coisas convenientes como o sol e a trama para reduzir seu consumo de força divina quando construíssem seus reinos divinos. Com a capacidade de deformar a realidade, deuses poderiam criar pequenos sóis em seus reinos divinos. No entanto, isso consumiria a força divina, um recurso precioso que veio da fé de seus adoradores. O plano material principal foi forjado com o desastre, e um Yave foi destruído. Os deuses teriam que lutar se não pudessem gastar seus recursos em momentos como esses, mas Ogma descobriu que eles estavam em um impasse. Eles precisavam de adoradores para vencer essa guerra, mas agora eles precisavam do poder da fé para mover seus adoradores para seus reinos divinos. Eles não tinham os recursos agora para fazê-lo, o que significava que seus adoradores diminuíam conforme o plano material principal era destruído pelo desastre. Este ciclo vicioso foi a raiz da estratégia de Lelin, atacando os alicerces dos deuses e destruindo-a. Seu próprio reino divino estava em Bator e, no pior dos casos, ele poderia transformar todos os seus adoradores em demônios. O pior que poderia acontecer era a perda de um boneco controlado pelo Shipai. Por outro lado, os deuses teriam que desistir de suas próprias vidas. Duron ficou paralisado no chão dentro do plano material principal, incapaz de se preocupar com os pertences que significavam o mundo para ele. Ele estava olhando para o céu, com a boca bem aberta. O que ele acabara de ver? 9 cabeças apareceram de repente no céu, fundindo-se em uma engolindo o sol. E depois? Trevas. A escuridão envolveu o mundo, fazendo com que ele se esforçasse para ver qualquer coisa. Ele quase sentiu como se estivesse sonhando. O acampamento desceu ao caos. Lamentando e chorando ressoou por toda a cidade. O fim do mundo que os sacerdotes lhes haviam alertado havia chegado. O medo inato que causou foi o suficiente para uma pessoa sofrer um colapso mental. Não entre em pânico, fique quieto. A luz sagrada irradiava das mãos dos sacerdotes, mal iluminando os arredores. Doron via apenas medo nos rostos dos outros, alguns deles com medo de bobo. O sol sendo engolido era como o céu desabando. Verifique o portão de teletransporte, ordenou o bispo. Os sacerdotes subiram rapidamente, mas depois de várias tentativas fracassadas eles relataram de volta, impotente, não é bom. A porta para o reino divino foi destruída. O reino divino do Senhor também mudou, por isso precisamos nos mudar. Então o que você está esperando? O bispo franziu a testa, mas logo sua expressão mudou novamente. O Senhor enviou um decreto. Pare com todos os planos para mudar os adoradores. O medo encobriu o rosto do bispo enquanto falava do santo decreto palavra por palavra. O quê? Os sacerdotes estavam abalados. O tempo todo eles acreditavam que o reino divino do Senhor os salvaria, mesmo que o plano material principal perdesse o sol e se dirigisse para o destino. No entanto, os planos foram interrompidos. Era como se tivessem sido expulsos da arca que deveria protegê-los do apocalipse. A notícia não foi mantida em segredo, espalhando-se muito rapidamente. Os refugiados rapidamente começaram a uivar e clamar, até mesmo os paladinos e cavaleiros incapazes de manter a ordem.
Eles próprios não podiam mais determinar seu próprio futuro e destino. Houve até alguns que se juntaram às fileiras dos refugiados em sua explosão. Todos, quieto. Nós. O bispo viu as coisas indo para o sul, mas já era tarde demais para consertar a situação. O clamor tornou-se cada vez mais alto, tornando-se uma violenta multidão. Durão foi pego também. Uma onda de manifestantes surgiu, pisando, chutando e amaldiçoando incessantemente. Muitos foram pisoteados até a morte sob a debandada, agarrando os sacerdotes e a noite em desespero, enquanto usavam toda e qualquer arma disponível a eles para desabafar seu ressentimento e desespero. Alguns funcionários foram mesmo despedaçados. A multidão finalmente acendeu um grande fogo, jogando todos que não pudessem escapar dentro dele. Os sacerdotes e cavaleiros foram devorados pelo fogo enquanto os manifestantes observavam suas lutas de felicidade. Buzz. Durão estava no perímetro externo dos desordeiros, ainda conseguindo manter sua racionalidade. Foi nesse momento que seus ouvidos captaram um grande zumbido. Estranho, o que é isso? Ele levantou a cabeça, vendo uma abelha verde gigante na frente dele. Ele abriu a boca, deixando mais insetos cair. Arg! O mais próximo do fogo tinha seu rosto perfurado pelos insetos vis, cada um do tamanho de uma cabeça humana. Suas picadas afiadas imediatamente perfuraram sua pele, fazendo com que ele vazasse sangue profusamente enquanto ele gritava em agonia. O choro parou de repente. O inseto já havia perfurado seu cérebro. Arg! Monstro! Monster! Gritos ressoaram quando todos bateram em retirada, limpando a área rapidamente. Aventureiros e soldados avançaram, atacando os corpos desses insetos com espadas afiadas. Uma substância verde corrosiva caiu no chão quando os insetos morreram, mas as poucas mortes não tiveram impacto algum. Os insetos começaram a apagar os céus, com centenas de milhares, até milhões deles, descendo sobre o plano material principal. Vários profissionais foram mortos em pouco tempo. O zumbido continuou a crescer mais alto, juntamente com os gritos para formar uma espécie de inferno vivo. É fogo. Eles foram atraídos pelo fogo. As notáveis habilidades de observação de Durão levaram-no a descobrir que havia mais insetos reunidos ao redor do fogo. Ele gritou sua descoberta, deixando cair a tocha em suas mãos enquanto corria na escuridão. Ponto. Sua Excelência Lelin, o que você acha desse bando de insetos iluitos? Uma gigantesca colônia de colmeias foi erguida dentro dos pântanos do plano material principal, gigantescos insetos verdes pululando das colmeias. Lelin estava ao lado da mãe núcleo, olhando para esses insetos que destruíam o céu, destruindo tudo em seus caminhos. Este é um limite inferior da força da colônia. Uma vez que carne e alma suficientes sejam colhidas, ela irá evoluir para produzir unidades mais fortes comparáveis. As estrelas da manhã e até amanhecer. As mães mais fortes poderiam até se tornar seres da lei. Mãe núcleo parecia estar exibindo, Lelin. Já existem 40 colmeias diferentes aqui. Nosso objetivo final é que eles matem todos os seres humanos no plano material principal, ela disse indiferente. Mesmo bilhões de vidas não eram de interesse para uma existência em seu nível. Eu realmente tenho que agradecer por sua ajuda. Motercor estava agradecida por Lelin devorar o sol. Sua velocidade inata não podia deixá-la entrar no Barrens-of Duron and Spire tão rápido ou tão facilmente quanto Lelin podia no Fugplane. Então ela só foi capaz de assistir enquanto Lelin completava a tarefa. Com você devorando o sol, nossos preparativos estão completos agora. A figura maciça da mãe núcleo apareceu, e uma intenção de matar emanou de seu corpo. Nesta guerra final, devemos destruir a glória dos deuses. Capítulo 1184. Escuridão trevas. Muitos mundos foram empurrados para uma escuridão súbita. O sol no mundo dos deuses era o núcleo de muitos planos e, sem dúvida, era essencial para o crescimento de muitos seres. Dias depois que Lelin devorou, as temperaturas baixaram para 0 graus nos vários planos. O frio gelado penetrou nos mundos, afetando o plano material principal de todos. Sem o brilho do sol, a vida entrou em um impasse. Os deuses perderam uma poderosa fonte de energia e ficaram incapazes de trazer mais adoradores para o seu reino divino. Os sobreviventes do plano material primordial viriam a denominar este período de Idade das Trevas, uma época governada pela morte e solidão, fome e peste, uma geração em que toda a esperança estava perdida. 3 dias depois de o sol ter sido devorado,
O plano material principal havia se transformado em um inferno gelado. Grandes áreas de crescimento murcharam no mês, morrendo sem luz solar para alimentá-las. Todos os suprimentos de comida foram esgotados no ano, quando a fome atingiu o mundo. No entanto, mesmo os mais fracos e menores de vidas foram surpreendentemente resilientes. As criaturas do plano material primo eram como baratas na escuridão, ganhando uma existência mesmo quando a civilização foi substituída pela selvageria. Até mesmo os amados humanos se transformaram em bárbaros. Ano 5 da Idade das Trevas, onde a ilha de Fallen foi localizada no passado. Um portal abriu-se de Bator e a figura de Leilin saiu. Embora este fosse apenas um clone, o poder de um ser da lei ainda era suficiente para abalar as terras. Já se tornou assim? Sua mente examinou as terras de sua família em apenas um momento. A Pérola do Sul estava agora cheia de morte, as paredes cinza de pedra calcária empoeiradas e prestes a se romper. Esqueletos espalhavam-se pelo chão, sem vestígios de vida humana na vizinhança. Até mesmo outras criaturas eram poucas e distantes entre si. Chip. Várias figuras negras saíram de uma pilha de ossos, piscando seus grandes olhos verdes. Suas pupilas eram como duas chamas de jade na escuridão enquanto olhavam em volta e saíam apressadamente da área. Ratos. Leilin expressou gentileza a criaturas tão fracas que nunca poderia machucá-lo. Se não, um pouquinho de sua radiação magus mataria toda a vida aqui. A adaptação ao meio ambiente é necessária, hein? Leilin registrou os números daqueles ratos em seu chip aí. Eles eram 10 vezes maiores do que antes da Idade das Trevas, a pele mudando de cor de preto para mais cinza à medida que ficava mais espessa para mantê-los aquecidos. A mutação é muito rápida. Apenas alguns anos. Isso está acontecendo sob a influência das leis do mundo. O Overgor ainda não está disposto a ver o plano material primordial morrer assim. Leilin suspirou. A evolução normalmente exigia dezenas ou até centenas de milhares de anos, determinados pelo ambiente natural da criatura. No entanto, apesar de estar dormindo, o Worldwill poderia provocar mudanças muito mais rápidas, dando aos habitantes do mundo uma chance de se adaptar ao ambiente. Quando os ratos se afastaram, a mudança ficou mais evidente do que antes. Então os animais tiveram sua genética ajustada ao ambiente. Mas os humanos parecem ser um pouco mais lentos. A ilha disse a Leilin o suficiente para extrapolar para a situação atual do mundo. Os deuses estão prestando mais atenção, parece que eles ainda querem migrar seus adoradores. O motivo de Leilin de devorar o sol não foi apenas para destruir o plano material principal. O mundo dos deuses tinha um sistema único de leis para ele, no qual o sol tinha desempenhado um papel extremamente importante. Sua perda era comum e difícil perdendo sua fundação, causando muitas mudanças misteriosas como a mudança de coordenadas do espaço-tempo. Isso afetou os reinos divinos também. Os deuses se atrapalharam em encontrar as novas coordenadas de seus reinos divinos, incapazes de atender às mudanças no plano material primordial. Eles demoraram anos para recuperar o rumo, estabilizando seus próprios acampamentos no plano material principal antes de começar um contra-ataque. O clone de Leilin chegou ao plano material principal sob tais circunstâncias, explorando as mudanças causadas pela Idade das Trevas e a influência dos deuses na Terra. Desolado. Incomparavelmente desolado. O clone retraiu todo o esplendor de sua aura, parecendo um bruxo comum enquanto se dirigia para o continente. Até as profundezas do oceano tinham poucas criaturas agora. Mesmo como perpetrador, Leilin soltou um suspiro ao ver essas circunstâncias. Claro, havia um limite para sua simpatia. Não era como se ele tivesse uma decisão diferente se os eventos acontecessem da mesma maneira. Os únicos bons deuses para os magos eram aqueles que haviam caído, então eles tomariam todas as medidas para enfraquecer seus oponentes. Ponto. Os sobreviventes desordenados do continente não tinham consciência dos eventos nos mares do sul e, mesmo que o fizessem, não se importariam nem um pouco. Agora, eles já estavam completamente entorpecidos com tudo. Sobreviver e lutar eram suas únicas preocupações, a civilização esquecida quando a selvageria tomava seu lugar. A glória do plano material principal desapareceu em poucos anos, deixando atrás apenas os zumbis em seu rastro. Eu vou sair. Doron segurou a jaqueta e a armadura de couro em seu corpo. O couro sujo emitia um fedor pútrido, cheio de vestígios de sangue. No entanto, apesar do número de remendos, ele abraçou a jaqueta dele com força,
dando-lhe um pouco de calor no frio gelado. Volte com segurança. Uma voz soou do curto espaço atrás dele, um par de belos olhos na porta. Os olhos pareciam preencher seu corpo com vigor e força, fazendo-o esquecer todos os arrependimentos quando ele saiu da cabana e caminhou para a frente. Os ventos gelados assobiaram, as paredes da cidade envoltas em uma camada de gelo que fez com que as lembranças de Doron mudassem para sua cabana quente. No entanto, a fome que lhe sentia agora o lembrava de alguma coisa. Não era só ele. A senhora que o esperava em casa morreria de fome se não encontrasse nada. Droga! Doron xingou, apertando o único item valioso que possuía, uma espada reluzente, e andando para a frente. Ele estava vivendo essa vida desde a Idade das Trevas, pensando muitas vezes que isso era apenas um pesadelo. No entanto, esse pesadelo foi tão longo que o fez chorar. Ele só encontrou o segredo dos insetos por acaso naquele acampamento, sendo capaz de escapar porque estava à beira da multidão. Ele convenientemente se ajudou à espada de um paladino morto, a mesma espada que agora era seu tesouro. No entanto, toda a sua sorte foi usada em sua fuga. Ainda havia muita comida. Mesmo que as plantações não pudessem mais ser cultivadas, elas já tinham colheitas abundantes. Ele vagou por uma aldeia vazia, usando seus recursos para se alimentar por mais de um mês. No entanto, esses dias não duraram. A comida acabou, a peste se espalhou mais uma vez e os insetos roubaram a vida das pessoas. Ele tentou se juntar a vários grupos de mercenários, mas ele não poderia durar mais de um mês. Ou a peste ou a fome as pegava, toda vez, deixando-o sozinho para trás. Os insetos ficaram mais inteligentes também, atacando os humanos em grupos. O que o apavorava era que aqueles Greenlight Killerbugs eram as formas de vida mais baixas das feras. Sua força havia crescido continuamente ao longo dos anos, e Doron já havia conhecido uma altura de um prédio de 2 andares. Parecia um enorme inseto vermelho que esmagava um paladino em uma de suas partes em 2 pedaços. Várias barbas próximas com a morte mais tarde, Doron se instalou nesta área. Ele olhou em volta mais uma vez com cautela. Este lugar era um ponto de encontro normal, parecendo um campo de refugiados extremamente grande, mas havia especialidades. As paredes eram extremamente espessas e as janelas eram pequenas ou inexistentes. Lanças foram colocadas ao redor da circunferência, fazendo com que parecesse uma pequena fortaleza. Depois que os sobreviventes escaparam do primeiro ataque dos insetos, eles dependiam dessas defesas. Algumas das cabanas tinham até manchas de sangue dos insetos nos telhados. Um chifre de guerra distante soou neste momento, e mais guerreiros saíram de seus quartos e convergiram para um grande exército. A atmosfera ficou sufocante e tudo o que podia ser ouvido eram os gritos das mulheres. Capítulo 1185 Sobrevivência e sobrevivência. Doron examinou seus arredores. Havia muitos soldados endurecidos aqui, determinação escrita em seus rostos. Essas tropas blindadas fundiram-se em um grupo principal enquanto caminhavam pelas ruas, formando uma poderosa corrente negra. Os soldados variavam em idade, desde os adolescentes a velhos homens de cabelos brancos. Havia até mesmo algumas mulheres musculosas entre suas fileiras. Embora isso os fizesse parecer extremamente desordenados, isso era suprimido por suas auras únicas. A luta da Idade das Trevas havia despertado a natureza fria neles que lhes permitia sobreviver a inúmeras situações de vida e morte. Eles compartilhavam espaços com os insetos e as bestas para ganhar a vida, lutando não importando onde estivessem. As pessoas de antes desses tempos não seriam capazes de compreender seu processo de pensamento. Mesmo um ex-carpinteiro como Doron estava confiante de que poderia matar um dos guardas da cidade de sua antiga aldeia agora. Eu tenho que voltar, tenho que fazer. Para Lina. Doron resolveu sua determinação ao abrir um grande portão de metal. Pensando na figura que o esperava em casa, sentiu-se rejuvenescido ao sair. Embora ele não soubesse porque ele tinha sido suave o suficiente para salvá-la naquela época, Doron tinha encontrado um parceiro que poderia entendê-lo e de quem ele também dependia. Seu relacionamento foi o que durou através de inúmeros encontros que o teria matado, até médicos dizendo que ele era um homem que havia saído de seu túmulo. Eu não sei se vou viver para amanhã, mas da próxima vez. Eu estou pedindo a mão dela. Ele esfregou o peito, exalando uma respiração fria. Doron. Uma poderosa e magra mão negra bateu no ombro de Doron, o impacto quase o fazendo cair no chão. Doron se virou, exultante em sua expressão. Grande irmão Jinmi.
A pessoa que o tinha batido era um jovem alto e magro. Ele tinha um capacete de chifre de vaca, carregando um grande machado de batalha ao seu lado. Mesmo que a lâmina fosse lascada, o peso dessa arma de 100 libras faria com que os outros recuassem. Havia vários outros guerreiros ao lado dele, formando uma pequena festa. Jinmi parecia estar em alta consideração entre eles. Garoto. Eu sabia que o ácido Lichtkillerbug não mataria você. Jinmi parecia extremamente animado quando entregou uma bolsa de couro para Doron. Venha, tome uma bebida. Oh! Doron salivou, tomando um gole cuidadoso depois de ouvir vários goles em torno dele. Um sabor amargo e picante passou pela garganta até o estômago, fazendo com que ele se sentisse muito mais quente que antes. Vinho forte. Os guerreiros ao seu redor disseram com inveja. Quaisquer vinhos fortes foram para os preços altíssimos nestes tempos. Uma bolsa de vinho era semelhante a uma segunda vida no deserto gelado. Muitos membros da festa olhavam para Doron estranhamente, mas acabaram se afastando depois que ele entregou a bolsa de volta para Jinmi. Quem eles estavam enganando? O nome dos Crucruzer ressoou em toda a região. Mesmo que o Jinmi parecesse um mastro, o machado de batalha em suas mãos já havia esmagado as cabeças de várias pessoas maiores que ele. Às vezes, os sobreviventes eram mais perigosos que os insetos. Apenas para um pequeno saco de trigo, água limpa ou até mesmo um pedaço de carne seca, duas pessoas lutariam até a morte. O próprio Doron havia encontrado esse cenário muitas vezes. No entanto, por causa disso, ele teve uma boa impressão sobre a generosidade de Jinmi. Ser capaz de reter alguns de seus princípios e bondade em momentos como esse era realmente raro. Mesmo que o Jinmi quisesse usá-lo, não havia nada de errado com isso. Afinal, tal carisma e sinceridade eram raros, mesmo entre os líderes. Se Jinmi queria usá-lo, isso significava que ele tinha um certo valor, não é? Doron apertou a fina espada de metal em suas mãos. Como é isso? Você ainda está se juntando a nós para a missão desta vez? Jinmi esfregou a cabeça careca, seus olhos azuis brilhando com sinceridade. Não. Eu preciso de suprimentos para superar o frio dessa vez. Eu também preciso de remédios ou pergaminhos de cura. Alina pegou um resfriado recentemente e estou bastante preocupada. O rosto de Doron ficou vermelho. Até mesmo a festa de Jinmi teria que sacrificar vidas para conseguir tudo o que ele precisava. Se é assim. Jinmi esfregou o queixo. Então, eu vou estar sozinho desta vez. Doron disse depois de alguma hesitação. Jinmi agarrou seus ombros e gargalhou. Eu nunca pensei que nosso pequeno Doron se tornaria um homem grande. Muito bem. Você pode levar um conjunto adicional dos meus espólios. Obrigado, Big Brother Jinmi. Doron ficou extremamente comovido, e lágrimas quase escorreram por suas bochechas. Não seja tão desejável como uma mulher. Siga. Jinmi ergueu o machado de batalha e saiu das portas da fortaleza. Esta fortaleza tinha torres altas nas áreas mais externas, sendo as regiões centrais fortificadas também. Mesmo que as partes externas fossem quebradas, elas poderiam recuar e apertar o perímetro. O líder estava no centro, ao lado do exército e dos profissionais. O classismo persistia na Idade das Trevas. Alguém como Doron só podia espremer sua família nas regiões mais desprotegidas. Eles estavam em maior perigo da horda de animais, sobrevivendo às maiores baixas. Foi por isso que suas casas foram construídas como pequenos fortes. O maior desejo de Doron, além de casar-se com Alina, era trazê-la para o centro do forte. Havia rumores de que havia feiticeiros poderosos guardando a área, tornando-a o lugar mais seguro no continente. Toda e qualquer família tinha o fornecimento de vinho tinto e pão. Mesmo antes da Idade das Trevas, isso era algo que Doron havia desejado. No entanto, os magos, eles já não perderam suas habilidades para lançar magia. Afinal, ele ainda estava marcado de culpa pelos acontecimentos na vila de Oldman. Ainda assim, a fortaleza dependia da magia para repelir os insetos e sobreviver, de modo que não havia necessidade de questionar sua existência. Doron olhou para as muralhas mais externas da fortaleza. Uma robusta torre de granito estava lá, com vestígios de sangue e fluidos internos dos insetos. Cada plataforma tinha um pequeno canhão preto empoleirado no topo. Runas brilhantes brilhavam dentro dos canhões, tranquilizando as pessoas que os viam. Esta não era a primeira vez que Doron olhava para esses canhões que ceifavam vidas em todos os ataques de bugs.
Mesmo vermes vermelhos poderosos os abominavam. Rumble. Um poderoso mecanismo foi desbloqueado, arrastando a ponte como uma grande tropa de cavalaria vestindo uma armadura requintada, ordenada por muitos mercenários a olhar com inveja. Este foi um regimento de profissionais, possuindo uma batalha surpreendente. Uma vez que alguém fosse convocado para o exército, mesmo que não fossem enviados para o núcleo, seriam enviados para áreas relativamente seguras e receberiam um suprimento constante de comida. Este foi um sonho para muitos plebeus. Os partidos de aventura mais fortes empalideceram em comparação com os soldados, fazendo-os parecer um produto falsificado. Poucas pessoas, como Jinmi, não se sentiam inferiores às tropas, competindo com elas no mesmo nível. Um bug vale um ponto de contribuição. Eu já tenho 90, então só preciso de mais 10 para entrar nas áreas internas e me tornar um membro do exército. Doron brilhou de desejo. Afinal, isso significava que ele estava um passo mais perto de seus sonhos. O Big Brother Jinmi já acumulou os pontos de contribuição necessários, mas como ele tinha vários irmãos que ficaram do lado de fora, ele também ficou lá. Doron ficou extremamente impressionado com Jinmi. Baki. Tude. O exército entrou em formação neste momento, causando uma atmosfera solene que silenciou os aventureiros. Hoje, o vento frio soprou, fazendo com que a bandeira de lua argenta assegurada por um dos cavaleiros batesse ao vento, irradiando um brilho estranho. Jinmi piscou os olhos e viu vários pontos negros no céu. Sem saber por quê, mesmo com a ausência do sol, seus olhos haviam se acostumado à escuridão. No mínimo, com a ajuda das estrelas nos céus, o que era dito ser a luz dos reinos divinos dos deuses, ele já podia ver claramente em um raio de 50 metros. Esses vários pontos pretos ficaram maiores e, quando se aproximaram, os espectadores exclamaram, surpresos. Foram os números de vários magos voando no ar. Meu povo. Uma feiticeira usando armadura branca prateada falou. Sua aparência era obscura, mas sua voz carregava as vicissitudes do tempo, atraindo as vozes e suspiros alarmados do povo. É o senhor da cidade. Rainha da lua prateada. Uou! Uou! Doron fez uma reverência como o resto das pessoas nos arredores. Não importa o que, ser capaz de buscar proteção sob ela quando o mundo acabou foi o suficiente para ele expressar sua gratidão e gratidão. É só que a rainha em pé no ar não teve muita alegria em seu rosto, parecendo ter envelhecido muito. Capítulo 1186. Feitiços. A antiga rainha de lua argenta tornara-se o senhor que protegia as fortalezas humanas do norte. A última esperança da raça humana olhou para o exército abaixo dela, um sorriso amargo escondido sob sua glória. Sendo a filha de sangue de Mistra, a Lustriel já se sentira como se o seu caísse quando Mistra morresse. Mesmo que ela fosse um poderoso mago lendário com um traço de divindade em seu sangue, ela sabia muito bem que liderar os humanos do norte sem o apoio de sua mãe seria extremamente difícil. O Orc Empire estava aparecendo bem acima de suas cabeças. Além disso, a Aliança da Lua Argenta era uma união de magia, liderada principalmente por magos. A perda do Yave absolutamente destruiu sua unidade. Felizmente, os orcs chegaram a um acordo com eles devido à invasão dos magos. Eles não enviaram tropas para pagar a aliança. No entanto, a situação piorou depois de alguns dias. As terríveis pragas haviam varrido suas terras, e a Idade das Trevas batera na porta. A própria Lustriel era uma alma de sorte. Seu máximo poder lendário permitiu que ela conjurasse feitiços independentemente do Yave. Então, apesar de tropeçar no caminho como uma criança no começo, ela conseguiu ganhar a habilidade de se proteger. Magos sob o rank 20 eram como fetos que não nasceram, incapazes de sobreviver sem um Yave, mas magos lendários eram pelo menos recém-nascidos neste momento, capazes de lidar com a destruição do Yave. Acima de tudo isso, o traço de divindade que ela herdou da deusa da trama permitiu a Lustriel a chance de suceder sua mãe como a deusa da trama. Os deuses ajudaram a garantir o regime da Aliança da Lua Argenta, ainda que mal. Ainda assim, ela teve que abandonar a maioria de suas terras e construir essa fortaleza final, se aliando aos ataques catastróficos dos insetos. Se os orcs não fossem considerados, os sobreviventes nesse campo eram a última fonte de vida do norte. Estou fazendo a coisa certa? A Lustriel era uma rainha em uma era de paz. Mesmo em momentos tão críticos, ela foi arruinada pela indecisão. Tenho atualizações do sul, minha rainha. O velho mago Elminster atravessou um portal naquele momento,
vestindo um simples manto de linho enquanto ele ficava atrás dela como um humilde seguidor curvando-se às suas palavras. Acabei de obter a confirmação de que um ninho de insetos apareceu cerca de 100 milhas ao sul de nós. O Glowworm foi corroído por pântanos. O coração de Elustriel pulou uma batida. Esta foi definitivamente a pior notícia para este acampamento. Ela veio para aprender que a maré de insetos se originou das enormes colônias de colmeias. O aparecimento de um ninho em uma área significava sua morte, uma onda interminável de insetos engolfando toda a terra e tornando-a estéril. Porra! Nós nos esforçamos tanto para tornar este lugar arável. Nós já limpamos as terras. Apenas uma colheita. Ela baixou a voz. É tarde demais para se mover novamente. Levou tudo o que tínhamos para construir esta fortaleza. Mesmo se quiséssemos, os insetos estão em toda parte agora. Onde nós podemos ir? Olhando para o sorriso pesaroso de Alustriel, o coração de Elminster estava cheio de amargura. Como estão os magos? Ela pareceu se decidir sobre algo, depois de muito tempo. Ainda treinando. Mesmo os melhores deles só podem usar feitiços rank 4, e este era alguém na posição 20 antes da catástrofe, apenas um passo de se tornar lendário. Elminster soltou um suspiro. Eles tiveram que retornar às suas raízes desde o colapso do Eave, usando as partículas elementares do mundo para coletar energia de sua força espiritual e lançar feitiços. Felizmente, os magos sempre faziam pesquisas sobre os arcanistas, e encontrar métodos de treinamento no campo não era um grande problema. Eles montaram tudo muito em breve, dada a informação acumulada de Lua Argentea e seus talentos. Mesmo os deuses não resistiram em usar as heranças arcanistas nessa situação. As igrejas não aboliram abertamente a proibição porque isso mancharia a dignidade dos deuses, mas a pesquisa não era secreta. Infelizmente, todos os magos talentosos se tornaram inferiores quando se tratava da herança arcanista. A conveniência que o Eave lhes proporcionara havia causado uma queda em sua qualidade. Somente com ele destruído, muitos magos começaram a perceber o quanto eram incapazes. Com suas linhas rígidas de pensamento, alguns magos mais velhos nem sequer reconheceram a possibilidade de mudar seu caminho. Eles estavam tendo pensamentos suicidas. Apesar do apoio incondicional de Alustriel e dos ricos suprimentos de Lua Argentea, o melhor que podiam fazer naquele momento ainda era um feitiço de 4 graus. Destacados do Eave, os magos agora percebiam como as magias eram difíceis de controlar, exigindo mais habilidade e sutileza. Muitos morreram tentando lançar os novos feitiços. Deixe o último lote para trás, mas pegue o resto. Demorou muito para ela tomar essa decisão difícil, e uma lágrima rolou pela bochecha de Alustriel. Ela chegou acima do exército, acenando-os para silenciar. Esses insetos tomaram o nosso tudo, e agora eles estão vindo para nossas vidas. Sua voz ecoou em toda a região. Uma cruel colônia surgiu perto de nós. Menos de 100 milhas de distância. Estamos sem pergaminhos de suprimentos e fortificações, e não poderemos construir outra cidade. Diga-me então. Estamos indo para manter o silêncio no rosto desta ameaça. Doron segurou firmemente a arma em suas mãos, como se fosse a única maneira de conseguir uma sensação de segurança. Então, estamos realmente em situação tão perigosa? Um pensamento silencioso de raiva ardente surgiu em sua mente. Não. Eu pertenço a este lugar, nunca vou sair. Jinmi começou a bater no escudo com o machado. Nunca. Nós nunca deixaremos. Um grunhido espantoso abalou o forte inteiro. Ótimo. Acompanharei todos vocês nesta cruzada, vamos lutar por nossa sobrevivência. Alustriel prometeu. Para a sobrevivência. O exército partiu em fúria rápida. Alustriel cumpriu sua promessa, liderando a tropa da frente em seu cavalo branco. Sua divindade permitiu que ela mantivesse seu poder através do colapso da trama, então a presença de um líder tão poderoso definitivamente levantou os espíritos do exército. Ponto. Nossa equipe estará encarregada da patrulha hoje. O exército seguiu seu caminho em frente. Ao contrário de uma tropa regular, a equipe de Duron estava um pouco desorganizada. Eles não estavam de bom humor, independentemente do encorajamento de Jinmi. A cidade foi sua última esperança. Se essa esperança fosse quebrada, até Doron perderia a coragem de sobreviver nesse mundo caótico. Venha comigo, Doron. Vamos patrulhar. Jinmi acenou com o machado, incapaz de suportar a atmosfera. Tudo bem.
Torren não gostava da aura sufocante aqui também, então ele rapidamente se levantou quando Jimmy ligou para ele. Encoberto pela escuridão, o continente estava cheio de perigos desconhecidos. Mesmo que muitas criaturas tenham morrido, incapazes de se adaptar às novas condições, aquelas que não se tornaram muito mais astutas e cruéis. Doron ouvira rumores de criaturas do subterrâneo, monstros e garras horríveis que queriam usar a perda do sol para sair de suas prisões e invadir o continente. Eles foram apoiados por seu próprio panteão, liderado pela Rainha Aranha, Lot. Sua decisão foi absolutamente correta. Os deuses celestes tiveram que dar lugar ao subterrâneo na Idade das Trevas para mão de obra e suprimentos, deixando-os migrar de baixo para o continente. Dizia-se que os Drow já haviam construído uma cidade na superfície. Os rumores diziam que os homens eram os mais baixos entre os Drows, ao lado de outras espécies. Eles poderiam ser sacrificados aos deuses a qualquer momento. Apesar de tudo isso, um grande número de espécies errantes estava procurando abrigo do Drow apenas para sobreviver. Que pena! Lort é um deus do mal, e meu senhor. Os olhos de Doron brilharam em luta, mas ele logo se tornou firme. Mesmo que os deuses não fossem tão gloriosos como eram antes, seus decretos permaneceram significativos o suficiente para influenciar todo o plano material primordial. A batalha entre o bem e o mal lançara uma sombra nos pensamentos de Doron. Capítulo 1187. Ataque. Espere um momento, olhe. O que é isso? Doron ainda estava se dando ao luxo de voar, então Jimmy teve que prendê-lo em uma colina lamacenta. Uma grande quantidade de sujeira repugnante entrou em sua boca, tão podre que poderia fazer uma vomitar por dias e perder o apetite por meses. No entanto, Doron não se importava com isso. Ele nem sequer teve tempo de limpar a sujeira de sua boca antes de ver inúmeras figuras sombrias se aproximando delas em grande velocidade. A outra parte se moveu a grande velocidade, alcançando-os quase em poucos segundos. Foram os lobos, montados, o pesadelo do norte. ORCS, gritou Jimmy, com o rosto entortado ao ver os orcs. Suas raças estavam há muito tempo em guerra, matando uns aos outros, mesmo que se encontrassem acidentalmente. Hoje, o lobo chegou antes deles em uma fração de segundo. Escapar não era uma opção. Eu vou morrer aqui? Lina. Um choque extremo e medo fizeram Doron ficar tonto, sentindo que esses eram seus pensamentos finais. No entanto, assim como as pobres almas se preparavam para sacrificar suas vidas pelo norte, a situação mudou em uma direção inesperada. Os lobos montados de fato os cercaram, mas não foram prejudicados. Os cavaleiros se separaram, abrindo caminho para um lobisomem em uma montagem enorme. Eu sou Golden Warwolf, líder dos Wolves montados. Eu preciso ver, seu líder, agora mesmo. Ele disse rigidamente. Jimmy e Doron se entreolharam enquanto ouviam isso, sentindo que ganhariam uma nova vida. No alto do céu, o imperador Orc Saladino olhava nos olhos de Alustriel. A sobrevivência dos orcs também foi ameaçada pelas colônias. O Senhor ordenou que fôssemos do mesmo lado que você, enfrentando a ameaça dos magos. Saladino. Suas mãos estão manchadas com o sangue do norte. Seu povo é nosso arqui-inimigo. Mesmo se formos exterminados pelos insetos, não vamos. Um bruxo ao lado de Alustriel tentou interceptá-los. Esta é uma ordem dos deuses. Elminster expressou uma opinião diferente, lentamente pegando um cachimbo de sua boca. Minha rainha. O outro mago gritou ansiosamente, olhando para o rosto hesitante de Alustriel. Ele parecia odiar muito os orcs. Não vou mais ter com você. Alustriel fez um sinal para o bruxo, virando-se para Saladino. Eu concordo. Ótimo. Saladino assentiu com a cabeça. Eu trouxe o martelo do Deus Trovão, e também vou enviar o melhor dos lobos montados e orcs de batalha. Você será grato por ter tomado essa decisão hoje. Eu só espero que você cumpra as suas promessas. Alustriel olhou Saladino no fundo dos olhos. No entanto, ainda somos inimigos há muito tempo. Preciso do seu exército para seguir um caminho diferente. Podemos nos encontrar no pântano. Você foi bem. Elminster suspirou em gratidão depois que Saladino saiu. Não. Eu sinto que mudei muito, me tornando mais cruel, mais realista. A resposta de Alustriel foi indiferente. Confie em mim, minha boa filha, tudo isso é parte integrante de nossas vidas. O velho mago soprou um anel de fumaça branca. Então você pensou que eu era uma garotinha há milhares de anos?
Você é tão pedófilo. Alustriel olhou para Elminster, uma vermelhidão imperceptível cobrindo seu rosto. Ponto. Um acordo foi feito com os exércitos orcs, e o Jinmi e Doron tiveram a chance de retornar em segurança para sua equipe. No entanto, Doron parecia ter suas reservas sobre algo. Ele tentou dizer algo várias vezes, mas acabou se contendo. Ele esperou até que todos estivessem dormindo, aproximando-se de Jinmi e perguntando a ele em voz extremamente baixa: Ei, capitão, os orcs realmente estão aqui para nos ajudar? Jinmi virou o corpo e respondeu com voz embaçada: Acho que sim. Ninguém se atreve a desobedecer aos deuses, neste mundo, exceto aqueles seres demoníacos de outros mundos. Mas ainda não estamos em guerra com eles. Ele queria dizer vingança, mas Doron não se lembrava de nenhum bom amigo ou parente morrendo em orcs. Muitos haviam sido mortos pela guarda da cidade ou em roubos, por isso parecia ainda menos aplicável. Entenda isso, Doron, a política é complicada. Tudo bem, estou muito cansado. Hoje, pare de me irritar. Jinmi virou o corpo novamente. Doron apenas olhou para a aba da tenda, uma emoção extremamente complicada em seu olhar. Baque. Tudo. As rodas de madeira dos carros bateram na superfície irregular do chão enquanto se moviam, liberando baques surdos devido às suas cargas pesadas. Doron estava seguindo Jinmi sem rumo, sua amada espada pendurada em sua cintura. As olheiras eram óbvias sob seus olhos enquanto ele parecia distraído. Ele obviamente não tinha descansado bem na noite passada. O exército reuniu-se na formação do dragão, todos equipados com armas e escudos. Assustou todos os predadores, tornando a viagem relativamente segura. Doron. Volte, quer que Lina fique viúva? Jinmi deu um tapinha no ombro de Doron. De repente, o canto do olho dele mudou. Cuidado. Doron notou a figura sombria acelerando pelos arbustos quase ao mesmo tempo. Um raio de prata passou por ele antes que ele pudesse agir, atirando da mão de Jinmi para os arbustos. Um grito soou. Aoizome. O capitão é o melhor. Temos algo. Todos se reuniram em volta, olhando para Doron com olhos verdes quando ele puxou um rato gigante para fora do arbusto. Havia uma lâmina de prata presa no crânio. Tamanha carne. Você definitivamente está nos tratando esta noite. Todos os olhos brilharam enquanto olhavam para a presa nas mãos de Doron. A comida era escassa na Idade das Trevas, carne um prato que só as classes mais altas podiam pagar. Pessoas normais quase nunca viram algumas. É claro. Jinmi olhou em volta, concordando sem hesitar. Todos estão convidados para o nosso acampamento. Todos os viajantes comemoram sua generosidade, imergindo em uma piscina de alegria. Doron olhou para eles com inveja. É verdade, eu deveria ser mais trabalhador, pelo menos eu tenho que trazer algo de volta. Os líderes cuidarão dos orcs. No entanto, sua determinação foi esmagada no momento seguinte. Uma enorme bola de fogo saiu do céu, apontada para a posição de Jinmi. Uma grande explosão separou o corpo de Jinmi em instantes, carbonizando seu cadáver incompleto. Tendo corrido para pegar a presa, Doron havia escapado do pior dos danos. Ainda assim, apesar de evitar a morte, uma grande quantidade de seu cabelo estava queimada mesmo àquela distância. Olhando para aquela região repleta de vítimas do desastre, seus olhos brilhavam friamente. O feitiço da bola de fogo. O ataque do mago. Doron sabia, por Odaman, que magos poderosos eram. Percebendo que esses feiticeiros poderosos eram seus oponentes, ele não apenas subiu descontroladamente para vingar seu capitão, ao invés disso rolou para dentro dos arbustos. Ele tomou a decisão certa, enquanto uma onda de feitiços aterrorizantes se seguia. Cloud Kill. Evocar monstro. Icial. Banseis Wail. O voleio após o vôlei de feitiços de nível médio caiu sobre o exército, com a luz ofuscante. Os feitiços poderosos ceifaram numerosas vidas. É um ataque do céu. Os olhos de Doron estavam escancarados enquanto ele tentava ao máximo levantar a cabeça. Ele viu enormes pares de asas suportando sombras escuras no ar, obviamente Fleetfoot Dragon. As sombras escuras estavam vestidas com vestes tradicionais de mago, mas uma coisa era diferente. Havia um par de olhos roxos cintilantes em suas vestes escuras, ao lado de um emblema negro sagrado rodeado por um anel roxo. Feiticeiros das sombras. Alustriel e Elminster responderam imediatamente. Eles tinham poucos magos do alto escalão e lendários do seu próprio lado. Foi um tapa na cara da União de Lua Argentea,
famosa por sua magia, perder naquele campo. Eles se prepararam para o contra-ataque, mas os magos das sombras recuaram para um portal. Este é apenas o começo, seu líder advertiu antes de entrar no portal. O portal desapareceu imediatamente. Alustriel e Elminster, que estavam tentando conjurar Dimensional Anchor, ficaram pálidos. Magos humanos, por que eles estão atacando nosso exército? Os olhos de Doron estavam cheios de fúria. Ele não conseguia entender por que eles estavam atacando. Também. O que diabos são os bruxos das sombras? Ele pensou neste novo termo que ouvira hoje. Ele olhou para o exército disperso e os restos queimados do cadáver de seu amigo, cerrando os punhos com força e jurando em seu coração, não importa o que, Jimmy, eu vou vingar você. Capítulo 1188, Cobrança carregar, você, viu? Alustriel não se importou com a bagunça em que seus soldados estavam, em vez de se virar e olhar para Elminster com o rosto mais sério que já fizera. Sim. Elminster pegou seu cachimbo, mas ele não estava com vontade de curtir. Túnicas negras, olhos roxos e o distintivo preto com bordas roxas. A deusa das sombras está de volta. A dama da noite, Char. Alustriel ficou com medo, e perturbado com a perspectiva de ter que enfrentar o ser que uma vez competiu com sua mãe. Ela também construiu uma nova wave das sombras, e apesar de não estar espalhada por toda a parte e poder suportar apenas magias de nível 9 no máximo, ainda é uma grande atração para todos os magos abaixo do reino lendário. Elminster sabia bem quão racionais eram os magos, sobre sua mentalidade realista. Eles eram fracos na fé desde o início, e isso só foi amplificado pela morte de Mystra. A perda de seus poderes foi triste e humilhante, fazendo com que muitos entrassem em profundo desespero. Alguns ignoraram os ensinamentos dos deuses para cometer suicídio. Ishar chegara a eles em seus momentos mais sombrios, organizando os bruxos das sombras em um grupo. Se eles se juntassem, eles poderiam recuperar seus poderes. As pessoas só estimavam o que tinham perdido. Aprendendo que não seria fácil obter seu poder novamente, aqueles que se tornam bruxos das sombras se tornaram mais dedicados e apaixonados. Seu tipo poderia até mesmo conduzir negócios com demônios e demônios pelo poder. A subordinação a Char nem precisava de um momento de pensamento. Até mesmo Elminster teria ficado abalado com a ideia de se juntar aos bruxos das sombras se não fosse pelo fato de que ele já estava no auge do reino lendário. Se ele tivesse perdido seus poderes com a destruição do Niave também, ele teria feito a mesma escolha. Claro, isso foi se ele não tivesse ofendido Char por sua proximidade com Mystra. Essas flutuações espaciais. Eles já têm lendários magos. Elminster franziu a testa. Eles vieram para nos impedir de destruir a colônia. Eles se juntaram aos magos. Como um ápice lendário bruxo com o sangue de uma deusa da magia, Alustriel tinha muitos canais de informação a esse respeito, muito mais do que os outros no mesmo nível. Os bruxos das sombras juntaram-se aos magos. Isso significa que Char desertou. O fato pesou sobre o pai e a filha muito mais pesadamente do que qualquer coisa antes dele. A deserção de magos e deuses nunca acontecerá desde que as duas raças haviam feito contato pela primeira vez. Se Char tivesse se juntado aos magos, causaria grande dor a todos no mundo dos deuses. Aqueles que desobedecerem aos deuses serão punidos pelo salão celestial. Por mais fraca que fosse sua fé, fatores externos forçaram Elminster a se tornar um devoto absoluto. Espero que sim. De qualquer forma, esse ataque expôs nossas deficiências. Precisamos de mais guardas e um plano de emergência. Alustriel estava cansado. Por favor, convide Saladino para cá. Precisamos combinar nossos exércitos imediatamente, ou pelo menos manter contato. Não podemos permitir outro ataque. Alustriel acabara de ignorar o ódio entre os humanos do norte e os orcs, jogando fora sua reputação e a confiança de seus homens com esse convite. A aparência dos feiticeiros das sombras obviamente teve grande impacto na aliança da Lua Argenta. 2 dias depois, o exército combinado de humanos e orcs finalmente chegou ao pântano. O silt púrpura o que era pútrido, rajadas de névoa verde flutuando no ar para formar alucinações sem fim. As colônias de insetos causaram a completa destruição de seus ambientes, transformando as terras em um pântano venenoso que era um refúgio para os insetos. Com a rapidez com que cresce, a ninhada vai acordar em breve. Elminster apontou para uma cena capturada por um feitiço dentro de uma tenda temporária, um olhar de preocupação em seu rosto, uma vez que a Brodmoter amadurecer,
Os drones e trabalhadores começarão a invadir os arredores. Eles criarão insetos muito mais poderosos, ou até mesmo o tamanho de criação. Todas as informações apontam para uma coisa: se não podemos parar isso agora, nossas chances de sucesso são nulas. Alustriel e Saladino observavam de uma mesa redonda, sentados ao lado de oficiais humanos e orcs. Os subordinados estavam olhando um para o outro em silêncio, faíscas de raiva em seus olhos. Isso é certo. Se falharmos desta vez, o ambiente aqui será eliminado. Plantas, animais, água, comida, orcs, humanos. Todos nós seremos mortos quando os insetos continuarem a criar mais e mais mães e começarem novas bases. Alustriel continuou lentamente: se isso continuar, todo o plano material principal terá desaparecido. Eu pergunto a você. Não, eu quero você. Por favor, deixe de lado o ódio do passado e concentre-se na luta pelo futuro. Concordo com a rainha. Saladino olhou para os líderes dos orcs. Se você desobedecer, eu vou decapitá-los e enfiar suas cabeças em suas bundas. Com a grande pressão dos insetos lenticular se chocando contra eles, assim como o poder autoritário de Saladino, as coisas funcionaram muito bem. Os líderes dos orcs reconheceram suas palavras ainda mais rapidamente que os humanos. Quanto tempo nos resta? Saladino olhou para Elminster. 20 horas, talvez menos. Elminster soltou alguns anéis brancos de fumaça. Então vamos começar imediatamente. O senhor está pronto para descer. Várias runas apareceram no corpo de Saladino. Ele prometeu nos dar mais poder, enviando um avatar para ajudar na operação. Obrigado, por tudo que você fez. Alustriel se levantou e curvou-se profundamente. Ponto. O exército preparou-se rapidamente sob a grande pressão. Magos, preparem-se. Brisa. Elminster encarregou-se dos magos, fazendo com que eles juntassem todas as partículas elementares do vento ao redor deles. Uma brisa suave varreu a região. Com a ajuda de uma formação gigante e seu próprio poder lendário, ele amplificou o vento, enquanto fundia todos os feitiços menores juntos. O produto de centenas de anos de estudo sobre o arcano. Feitiço de fusão lendário, tornado. Fortes rajadas de vento formaram rapidamente um tornado, lâminas de ar uivando enquanto sugava tudo ao redor. A tempestade varreu o enorme pântano, dispersando a névoa verde e enviando a água sem fim voando para o céu. Depois que o tornado se dissipou, Alustriel apareceu em frente ao pântano. Evocar em massa elementais da terra. Um anel de luz marrom brilhou em suas mãos, puxando as partículas elementares e teletransportando vários elementais da terra para o plano material principal. Os elementais rugiram enquanto partículas de energia marrom se reuniam em um feitiço. Transmutação, sujeira para pedra. A assistência dos muitos elementais permitiu que uma grande quantidade de luz marrom cobrisse o pântano. A lama mole e apodrecida começou a se condensar, endurecendo em granito. Isso forçou os insetos a sair da lama, para uma batalha final. Um zumbido alto ressoou de numerosos pares de asas, uma horrível nuvem verde de insetos se aproximando de sua posição. De abelhas fracas a besouros poderosos e terríveis longorns, o tamanho do exército causou grande comoção entre as tropas. De pé entre os insetos, havia vários magos, todos vestidos de vestes negras. Esses bastardos vieram para ajudar a colônia. Alustriel ficou vermelho de raiva. Mesmo que ela soubesse que eles estavam trabalhando juntos, suas ações passaram pela linha dela. Você fez um ótimo trabalho, deixe o resto para mim. Saladino se levantou, indo para a frente. Em nome do Senhor, por favor, conceda-me poder. Um enorme martelo com um raio violeta apareceu nas mãos de Saladino, um poder invisível caindo sobre ele que fez seu corpo crescer em uma fração de segundo. Rumble. No momento seguinte, o mais forte dos orcs se tornou um gigantesco gigante. Este foi o feitiço lendário, a descida de Deus. Brum. A terra balançou com cada um dos passos do gigante, incontáveis. Raios de luz caindo do céu quando o martelo do Deus do Trovão cresceu para se igualar ao seu dono. Seus insetos sangrentos, eu vou matar todos vocês. Saladino gritou, balançando o martelo. Um raio roxo varreu o céu, cobrindo quase tudo na região. Um raio de prata atravessou a escuridão, trazendo luz e esperança enquanto onda após onda de insetos eram queimados até o chão. Muitos dos magos das sombras foram exterminados por uma única barragem. Ataque. Os lobos montados rugiram,
investindo nas regiões mais profundas do pântano enquanto seguiam um novo caminho. Carga. Os humanos também estavam com os olhos vermelhos de fúria, lutando por suas vidas. Capítulo 1189. Contra-ataque. Contra-ataque. Este era um campo de batalha de sangue e fogo, sendo combatido com um denso mar de insetos. Doron cortou outro inseto que se aproximava com sua espada longa, dividindo em dois. A lâmina originalmente afiada estava agora coberta com os fluidos repugnantes dos vários insetos, suas bordas lascadas e irregulares de uso. Qualquer dia normal, isso teria lhe causado grande mágoa, mas neste momento ele nem sequer teve tempo para examinar sua espada apropriadamente. O exército era como um barco solitário neste mar de insetos, sendo abalado por onda após onda de morte. A morte permaneceu ao redor deles sem fim, e tudo o que Doron pôde fazer foi acenar com a espada em suas mãos entorpecidamente, matando um inseto monstruoso após o último. Seus companheiros continuavam caindo ao seu redor, humanos e orcs, mas ele não tinha mais energia para se importar. Ele avançou sem descanso, pisando sobre os cadáveres de seus camaradas em busca de seu objetivo comum. Ele tinha que destruir esse ninho do mal. Nessa guerra pela sobrevivência, não havia como eles se retirarem e fugirem. Os orcs e os humanos formavam os exércitos mais sanguinários, matando todos os desertores sem hesitar, mesmo que fossem relacionados. Ah! Eu vou morrer aqui? Doron estava, respirando com dificuldade, seu corpo impotente se sentindo como chumbo. No entanto, no momento em que toda a sua energia estava prestes a se esgotar, quando ele estava prestes a ser abafado pelo mar de insetos, as coisas de repente ficaram mais brilhantes de novo. Uma luz dourada atravessou o mar, permitindo-lhe ver o ninho roxo no coração do pântano. Hinos começaram a soar nos arredores, sob os raios dos deuses, todos os soldados corajosos serão destemidos. Doron imediatamente se iluminou. Ele conseguiu encontrar o mago que matou Jinmi, gravemente ferido e fugindo para longe. Uma onda de força surgiu do nada, quando o poder da vingança lhe deu forças para ficar mais uma vez. Ele encarou o bruxo, evidentemente ferido por um encontro anterior. As vestes negras do homem estavam agora em frangalhos, traços de relâmpagos deixados para trás em seu corpo. Ele nem tinha forças para abrir mais um portal, apenas capaz de rastejar até as profundezas do pântano. Doron seguiu de perto. O mago obviamente queria escapar, e seu caminho já estava deslocado do ninho dos insetos. Fique aí mesmo, seu maldito bastardo. Doron jogou a espada nas mãos. A lâmina meticulosamente trabalhada formou um belo arco no ar enquanto perfurava a coxa do homem. O mago fugitivo balançou, caindo nos fétidos pântanos. Goteou. Doron animadamente arremessou para a frente, encontrando o assistente deitado na terra. Ele estava sangrando profusamente da ferida na coxa, aparentemente desmaiado. Para o Jinmi. Doron se atrapalhou ao redor da área, procurando a espada que ele jogou. Ele queria revelar a identidade desse mago. No entanto, o mago desmaiado de repente revelou um pergaminho em suas mãos. Respingo ácido. Doron instintivamente se afastou para evitar a morte, mas isso queimou todo o ombro direito, transformando em uma mistura de carne e sangue corroídos. Merda! A grande dor fez com que ele socasse o rosto do mago sem hesitar. O véu negro caiu, revelando a identidade do homem. O rosto abatido de um velho apareceu, parecendo extremamente pálido pela perda de sangue. Seus olhos pareciam estar mortos. Por alguma razão, embora ele tenha matado muitas vezes desde o início da Idade das Trevas, Doron sentiu um fogo queimando em seu coração. Por quê? Ele gritou enquanto pegava o bruxo pelo colarinho. Por que você está ajudando os erros contra a humanidade? Kofi. Magos eram naturalmente mais fracos que lutadores. Este foi mesmo ferido gravemente, incapaz de lançar feitiços enquanto ainda estava tossindo sangue. Até mesmo uma criança poderia matá-lo facilmente agora mesmo. O mago pareceu um pouco confuso por um tempo, mas depois de ouvir as perguntas de Doron, ele de repente começou a rir. Seu rosto pálido se contorceu com um sorriso, o sangue fazendo o estômago de Doron se agitar. O que você está rindo? Doron estava cheio de ira. Você sabe quantas pessoas você matou? Jinmi e todos os meus outros irmãos adotivos. Eles têm pessoas em casa esperando seu retorno. Por quê? Por que você está indo contra sua própria espécie? Meu próprio tipo. Keki. O sorriso do velho mago se ampliou. Você é meu tipo. Enquanto eu ainda era um bruxo de alto nível,
Grupo de pessoas me respeitava, cantava louvores e desejava me conhecer. No entanto, após o colapso do Ueave, aqueles rufiões. O que aqueles rufiões cujas almas deveriam ir para o inferno depois da morte fazem? Eles tiraram tudo de mim na frente do meu rosto, matando o pequeno Benji. Uma sugestão de tristeza brilhou no rosto do mago. Eu não os tratava mais como humanos. Quando os feiticeiros da sombra me encontraram, eu me juntei imediatamente por causa da minha vingança. Eu estaria disposto a vender minha alma aos demônios por minha vingança. E agora eu tive esses bastardos aproveitando as mortes mais dolorosas e lamentáveis que eles poderiam ter. Meu propósito está feito, me mate. O velho bruxo fechou os olhos e Doron congelou no lugar. O rosto do bruxo se transformou no de Uldman em sua visão, trazendo de volta memórias de sua mansão e sua família que ficaram fora da cidade. A condenação do feiticeiro fez com que ele lembrasse de suas próprias ações, naquela noite em meio às chamas que apareceram mais uma vez diante de seus olhos, como se ele estivesse experimentando tudo de novo. Oh! Eu! As veias nas costas das mãos de Doron apareceram, e seu rosto começou a se contorcer como se ele estivesse tentando pesar suas opções. Talvez. Todos nós estamos em falta. Culpe este mundo miserável. Doron se lembrou de Lina, que ainda estava esperando por seu retorno. Ele rangeu os dentes e pegou sua espada. Venha. Corte a minha cabeça e faça dessa sua conquista. O bruxo riu e fechou os olhos. Ah! A espada caiu na cabeça do mago com toda a força que Doron poderia reunir. No entanto, parecia que ele havia perfurado o algodão, não a carne. Doron abriu os olhos em choque, encontrando a espada em suas mãos presa no ar quando uma grande pressão envolveu. Desculpe, carinha. Embora eu seja compreensivo com a sua situação, o acampamento dá recompensas baseadas em méritos. Uma voz agradável soou, e a visão de Doron ficou preta. Os deuses já estão se recuperando. O clone de Lelin assistiu ao colapso de uma imensa colmeia ao longe, um estranho sorriso no rosto. Quanto a você, perdedor. Eu sou benevolente, vou lhe dar outra chance. Um brilho vermelho escuro envolveu o corpo do velho bruxo, fazendo-o gritar lamentável quando uma estranha transformação ocorreu a ele. Kukulkan, meu senhor. Você é o poderoso senhor do pecado original, a única fonte de pecado no universo. Você é o mestre de tudo. O que um dia fora o velho bruxo se ajoelhou diante de Lelin, seus ferimentos graves se foram. Vá. Vá para outro lugar. Lelin balançou os braços, e um portão de teletransporte vermelho escuro se abriu para levar o monstro para longe. Este teste falhou. Lelin balançou a cabeça, olhando para a distância. Alguns orcs avatares estavam deitados ali à espera. Então, Grush. Você está lamentando o fato de ter enviado apenas um avatar aqui? Lelin sorriu ao olhar para a cabeça do panteão dos orcs. Mesmo cercado por muitos deuses, ele não parecia confuso. Os deuses se recuperaram rapidamente e criaram fontes eternas de luz em seus reinos divinos. Eles podem enviar feitiços divinos para seus padres no plano material principal já. Lelin sabia muito bem que sem a ajuda dos deuses a Aliança da Lua Argenta e o Império Orc não podiam destruir um ninho. Serpente do pesadelo. Pecador que devorou o sol. Os deuses condenaram-no com uma fúria tão fervente que eles poderiam queimar até mesmo o vazio enquanto desciam para lutar contra ele. A batalha só começou. Infelizmente, o avatar se dissipou antes que o castigo de Lelin chegasse para ele, deixando para trás vários rugidos enfurecidos. Bator. Como está? Lelin estava em pé na frente de Motekori, observando os eventos em vários locais no plano material principal. Os poucos sobreviventes no mundo imortal obtiveram grande apoio, começando a enviar tropas para destruir as colmeias próximas. Os padres estavam desempenhando um papel extremamente importante nesse processo. O contra-ataque dos deuses está começando, disse a mãe núcleo com um suspiro. Isso é normal, mas o momento. Lelin acariciou seu queixo. É no momento certo quando estamos planejando para o apoio do mundo do mago Will, incapaz de fazer qualquer clone. O que você está tentando dizer? Mãe núcleo focado no Senhor do Pecado original na frente dela. Há um traidor em nosso meio. Lelin virou solene. Já que Char poderia se tornar um mago, por que não poderia um lado de mago com os deuses? O poder do pecado no mundo dos deuses está me dizendo algo. Se não tratarmos seriamente, as consequências serão terríveis.
Leilin olhou para Motercore na sua frente, falando sinceramente, espero convocar uma conferência conjunta dos magos imediatamente. Capítulo 1190. Encerramento. Cercam numerosos e poderosos conscientes reunidos em um espaço secreto, suas poderosas auras formando enormes silhuetas negras. Havia algumas figuras novas entre eles, contendo um poder insondável. Rumble. O espaço se dividiu naquele momento, e os poderes do mundo e do pecado original entraram no espaço. Todo mundo. Leilin moldou uma forma de pecado original, olhando para as silhuetas ao seu redor. Cada pessoa quer um pico de classificação 8 existência. Os deuses estabilizaram seus reinos divinos, interferindo em nossas ações no plano material primordial. Mesmo quando o projeto de combinação mundial estava em andamento, alguém divulgou nossa situação atual. Keki. Então você está dizendo que há um traidor entre nós? Outra voz que Leilin estava familiarizada soava, carregando óbvia hostilidade. Claro, sombra distorcida. Além disso, pode até ser você. Leilin olhou sem medo para o posto de número 8 do Magus, trocando pensamentos rapidamente. Eu posso jurar sobre minha Trueau que eu nunca revelei qualquer informação sobre o plano. Shadow distorcido olhou friamente para Leilin. Em vez disso, senhor do pecado original, por que você não devorou todo o plano material principal e destruiu os deuses de uma só vez? Você parece bastante suspeito. O sol é uma coisa, mas o plano material principal é outro assunto. É a base do mundo dos deuses, a base de toda a existência. Destruir seria como destruir o próprio mundo dos deuses, não algo que um pico de classificação 8 possa fazer. Motercore levantou-se para seu aliado. Sinto como se os deuses tivessem começado o contra-ataque, e eles definitivamente não perderão a oportunidade. Por favor, espere e veja, todo mundo. Leilin olhou friamente para Distorted Shadow, sua indiferença fazendo com que a outra parte se sentisse apreensiva. Tudo o que podemos fazer agora é acelerar o plano de 2 mundos. Uma existência, cercada pela escuridão se manifestou, cada palavra aparentemente vindo de um profundo abismo. Este era o Lorde das Trevas, uma existência de pico de nível 8 do mundo das trevas. Nossos corpos verdadeiros estão atualmente fora da esfera de cristal, e não podemos facilmente despachá-los. Falou outra figura, irradiando a luz verde da vida. Esta era a antiga árvore da vida, uma enorme árvore do mundo da vida que havia aproveitado o poder da magia. No entanto, mesmo quando os numerosos postos do 8º grau estavam discutindo a questão, um estrondo soou das profundezas do abismo, como se para verificar as palavras de Leilin. Uma espécie de radiância natural sagrada selou todo o abismo, numerosas silhuetas douradas saindo para os hinos de seus seguidores. Os deuses. Eles estão agindo com seus corpos verdadeiros. O núcleo mãe acenou com as mãos, exibindo uma imagem enorme que permitia que os presentes vissem a formação dos deuses. Tyr, Tempus, Talos, Ogm e Grunt. Todos eles são deuses poderosos. O Lorde do Caos e o Mau Olho Imundo estão em perigo. Leilin olhou em volta, sem encontrar os conscientes daquelas 2 existências. Como existências caóticas em si, eles cresceram, intoxicados com o prazer de saquear o abismo e perderam todo o interesse pelo mundo exterior. Eles não perceberam a crise em que estavam. Keki. É raro que existências tão fortes estejam dispostas a sair de seus reinos divinos. O Lorde das Trevas zombou. Se empurrarmos o plano de 2 mundos de volta e sairmos juntos, pelo menos metade deles cairá. Os magos de grau 8 eram equivalentes a deuses maiores dentro do mundo dos deuses. A diferença era que seus poderes pertenciam a eles sozinhos. Então, em uma luta fora dos reinos divinos, os magos definitivamente venceriam. Era preciso concordar que a sugestão do Lorde das Trevas era atraente, fazendo com que alguns magos se mexessem. Eu não faria isso se fosse você. Leilin se destacou naquele momento, falando friamente, substantiate. Por quê? Não é fácil encontrar uma chance de eliminar tantos deuses poderosos de uma só vez. Como esperado, Shadow distorcido saltou imediatamente, falando com segundas intenções. Vocês não perceberam que as existências mais poderosas no mundo de Deus ainda precisam aparecer? Leilin olhou para Distorted Shadow, sua voz estava cheia de desdém. Havia diferenças mesmo entre os deuses poderosos. Ogma, por exemplo, não poderia igualar o Tempus, o deus da luta em combate. Rank passado 18, havia alguns deuses que eram conhecidos pelo seu combate.
Os 4 deuses elementais foram um exemplo. Akadi, Grumbar, Istis e Kossuth eram todos deuses antigos, permanecendo dentro de seus planos elementais de vento, terra, água e fogo, respectivamente. Eles se mantinham afastados dos assuntos mundanos, guardando segredos que nem a maioria dos deuses conhecia em seu arsenal. Havia também deuses como Ubitão, Silvanus, Gergal e Chaunter. Eles eram seres formidáveis, poderosos o suficiente para serem os monarcas de seus próprios mundos, perdendo apenas para o próprio Overgod. Que esses poderosos deuses ainda não haviam aparecido no abismo fizeram com que Lelin se tornasse vigilante. Oh! Você está aqui em seus verdadeiros corpos. Você foi ordenado a abandonar seus buracos de rato e chegar ao abismo. O poder celeste convergira para o que antes era o Palácio Argente em Azagrat, formando um gigante de muitos olhos com um rosto borrado. Desde que você está aqui de qualquer maneira, você deve se tornar a base do meu poder abissal. O Lorde do Caos não parecia estar preocupado quando enfrentava numerosas existências do mesmo nível. A maioria dos olhos parecia estar cheia de insanidade imprudente. O Lorde do Caos não parecia se importar como a força de origem caótica saiu das profundezas do abismo, misturando-se com a energia escura que se espalhava em torno de sua perna gigante. Eu restrito suas ações. Vou deixar o resto para você. Um esplendor dourado estava se espalhando do corpo de Ogma, envolvendo a totalidade de Azagrat. Tyr e Tempus trouxeram suas armas divinas favoritas, correndo em direção ao Lorde do Caos. Uma terrível tempestade varreu o labirinto sem fim, a chuva constante formando um enorme mar turbulento. TSK. Porque eu tenho que ser emparelhado com você. O poderoso deus das tempestades olhou para o orc de ouro, ao lado dele, seu rosto cheio de desdém. Eu deveria ser o único a dizer isso. Grumsh deu um olhar a Talos. Um palácio de repente emergiu dentro do labirinto, o poder infinito formando um gigantesco olho maligno que lançou um rugido rastejante. ZZZZGRGRGRRR, o antigo e maligno olho imundo, um mago que uma vez matou um deus maior. Os olhos de Grumsh se iluminaram quando uma bandeira vermelha brilhante foi tirada de suas costas. Só os orcs são os lutadores mais fortes. Ele rugiu, seu corpo se expandindo em um momento em que colidia com o sólido olho amarelo. Os tremores secundários da batalha fizeram o abismo inteiro tremer. Os demônios foram intimidados pelo poder formidável, correndo sem rumo enquanto numerosos arqui-inimigos amaldiçoavam implacavelmente os deuses. Eles se esconderam dentro de seus castelos, não se atrevendo a sair. As silhuetas de 2 arfientes poderosos emergiram na borda do abismo, um deles o Demogorgon de 2 cérebros e o outro o rei do Undead, Orcus. Ao lado de Grazi, estes eram os 3 lordes abissais, o mais forte dos demônios. Os deuses agiram de acordo com o plano, mas não parece estar atraindo os outros magos. Orcus franziu a testa. Se não fosse por eles se intrometendo com a força de origem do abismo e ajudando os deuses, eles não teriam sido capazes de se infiltrar no abismo tão rapidamente, selando o Lorde do Caos e o olho imundo onde eles estavam. As 2 cabeças do Demogorgon se entreolharam, surpreendentemente não discutindo. Tudo bem também. Os deuses querem usar o abismo como o principal campo de batalha, mas os magos não foram atraídos. Depois que o caos estiver resolvido, o abismo ainda será nosso. É raro que ambas as suas cabeças cheguem a um acordo. O que mais eu deveria dizer? O corpo de mortos-vivos de Orcus riu, o poder da morte misturando-se com uma aura de caos para fragmentar o espaço circundante. Isso mesmo, o abismo deve pertencer a nós demônios. Só nós podemos ficar aqui. Ninguém pode tirar isso, nem magos e nem deuses. O Demogorgon papagaou. Vamos matar esses deuses depois, disse uma das cabeças de repente. Não. Nós vamos dominar o abismo primeiro. O outro retrucou, fazendo Orcus balançar a cabeça de repente. A unidade dessas cabeças parecia ser temporária. O caos do Demogorgon seria revelado mais uma vez quando a ameaça passasse. No entanto, esta é realmente uma boa oportunidade. Uma luz estranha passou pelos olhos de Orcus. Os demônios sempre cobiçaram o plano material primordial e os deuses. O segundo anoitecer seria uma ótima oportunidade para atacar. Quanto ao contrato com os deuses. Desde quando o mal caótico tem o conceito de contratos? Com suas naturezas demoníacas, até mesmo os Styx não conseguiram mantê-los em seus votos, e impedir a morte de seus inimigos.